Então, pessoal, vamos nos preparar, né? Eu sou a professora Vânia, novamente me apresento. A gente vai começar daqui um minutinho. Eu vi que todos os apresentadores estão presentes. Iane e Letícia chegou também? Sim, estou aqui. Então, boa noite, Iane. Boa noite. Anotar aqui a sua chegada, os demais estão presentes. Vou guardar mais um minutinho. Pessoal, então nós vamos iniciar a nossa sessão de apresentações. Eu gostaria de reforçar que a Lívia está nos ajudando aqui na organização. Ela irá projetar aqui na tela a ordem das apresentações, né? Então, nós vamos seguir aí essa ordem. Isto. Então, aí é o Dildo, Rejane, depois é Luiz Carlos, Iane, Roberta, Cleise e Daniel. São as apresentações que a gente tem para hoje, né? E adianto a vocês que nós estamos aqui, podem deixar suas câmeras abertas, eu vi que teve pergunta, se sobrecarregar eu peço para fechar. Mas os microfones, eu peço, por favor, para todos manterem os microfones fechados e só abrirem no momento, então, de falar. A Lívia vai nos ajudar projetando aí os slides, então os apresentadores só vão ter que falar, né, explicar os seus trabalhos na hora que eles estiverem sendo colocados, tá? Então, vocês não têm que ter preocupação com isso, e o importante é que vocês vão ter 5 minutos para falar um pouquinho mais sobre os seus trabalhos, tá bom? E a ideia é que, após todos falarem, a gente possa abrir, conversar sobre os trabalhos, fazer as perguntas. Então, se alguém tiver já uma pergunta durante a apresentação, a gente pede para colocar no chat, e o chat vai ser lido, e no final a gente responde tudo, para conseguir aí ter uma dinâmica de apresentação interessante, e no final ter um tempo maior aí, mais tranquilo, para os diálogos que se seguirem. E é claro, no final, se a pergunta vier no final, aí vocês podem, né, pedir aí a palavra, abrir os microfones e também se colocar, tá? Gostaria de reforçar, né, que eu falo aqui da Exalc USP, a Exalc é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, localizada aqui em Piracicaba, estado de São Paulo, Brasil, e aqui na Exalc nós trabalhamos com as licenciaturas, eu sou docente da licenciatura, tanto em ciências biológicas como em ciências agrárias, então com formação de professores, trabalho como docente aqui, na instituição desde 2006 e realizo pesquisas na área de formação de professores, desenvolvimento profissional docente e ensino de ciências, né? Essa é a minha área de pesquisa e de atuação aqui na universidade. Então, é um prazer muito grande contar com todos na noite de hoje, né, sabendo aí que estão preocupados com a formação docente e trazem as suas contribuições, tá bom? Então, podemos começar? Lívia, alguma indicação que você queira colocar antes da gente iniciar as apresentações? Não, professora, nenhuma, é isso mesmo, eu só estou aqui para ajudar mais nessa parte técnica. Isso, então ela também vai anotar, né, a presença aqui, nessa noite eu anotei a presença dos apresentadores. Então, por favor, Dildo Pereira Brasil, aí está, né, o seu resumo, e a gente gostaria, então, por favor, que se apresentasse os seus trabalhos, são 21, o seu trabalho é 21 horas e 14 minutos, você tem 5 minutos para explorar aí o que você quer trazer para nós.
Ok, então novamente boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Dildo Pereira Brasil. O título da minha pesquisa é: Devem as professoras e professores progressistas estudar teologia? O objetivo dessa pesquisa é investigar sobre a necessidade de professores e professoras progressistas compreenderem o papel ou a função de Deus e das religiões na construção do imaginário popular. Também é explicitar a ignorância teológica dos grupos fundamentalistas radicais e barulhentos e verificar se os embates ideológicos entre as direitas e as esquerdas resistem a uma reflexão ou algumas reflexões teológicas bem fundamentadas. O problema proposto para essa pesquisa é a visível e indubitável relação entre educação, política e religião, somadas estas à hipótese da necessidade de os professores e professoras progressistas estudarem teologia ou ciência da religião, para saberem, ao menos o mínimo, aquilo que move o imaginário popular, e mais especificamente, o que move o imaginário dos grupos e movimentos fundamentalistas. Foi isso que provocou, neste pesquisador, aquele espanto de que falam Platão e Aristóteles. A metodologia utilizada nessa pesquisa, que está sendo utilizada, porque está em andamento, é uma pesquisa bibliográfica, qualitativa e exploratória. Eu vou apresentar agora 3 pontos que não são os mais importantes da pesquisa, mas que eu quis destacar nesta noite de hoje. O primeiro ponto é a hipótese de que os conhecimentos teológicos podem oferecer o esclarecimento, no sentido de Walter Benjamin, necessário para o educador e a educadora enfrentar o problema das falsas verdades sobre Deus ou sobre os deuses, sobre uma religião ou sobre as religiões, e também sobre a vida e outros conceitos ou elementos que são intrínsecos às religiões e às seitas com as quais nos deparamos no cotidiano. O segundo ponto que quero destacar é o motivo do espanto que me levou a esta pesquisa, a realizar essa pesquisa. E ele eclodiu, esse espanto eclodiu durante uma leitura atenta, ainda que inicialmente descontraída e desinteressada, de 2 textos. O primeiro texto é de Walter Benjamin, escrito em 1783, que tem por título a resposta à pergunta: o que é esclarecimento? O outro texto, de Etienne Laboissy, escrito em 1549, é o discurso sobre a servidão voluntária. E a leitura desses 2 textos me levou à releitura de outro texto de Walter Benjamin, Capitalismo como Religião, que é de 1921. Esses 3 textos me obrigaram a revisitar textos, aulas e conferências do professor Michel Lovy, né, um brasileiro que vive na França. E depois dele, alguns outros, como Jung Mossung, um teólogo católico, e Marcelo Gleisi, um cientista brasileiro que vive nos Estados Unidos. O terceiro ponto que eu quero destacar nessa noite é o aparecimento e a ascensão recente de um grande número de padres, bispos e teólogos católicos que fazem coro com as direitas radicais e fundamentalistas. O espanto me veio não da existência desses arautos do conservadorismo fundamentalista, mas do número deles e do barulho que eles fazem nas mídias e nas redes sociais. Por que esse espanto não me veio dos evangélicos pentecostais? Eles já estavam aí desde a década de 60, né, algumas igrejas bem conhecidas. Porém, esses radicais fundamentalistas e barulhentos do mundo católico é bem recente e ganham voz e visibilidade durante o pontificado do Papa Bento XVI, que foi de 2005 a 2013. 2 pontos que ainda não resolvi na minha pesquisa, mas que eu estou caminhando agora para eles, é o seguinte: o primeiro é qual teologia deve ser estudada por esses professores e professoras progressistas? E aí um segundo ponto dessa questão também é: as ciências da religião equivale nessa pesquisa ao termo teologia apresentado no título? E a primeira parte, a segunda parte é porque existem várias teologias e não apenas uma, muitas teologias, cada uma com as suas características. A segunda parte é, na verdade, um paradoxo, porque a resposta é sim e não.
No início da pesquisa, ela pendia mais para o sim, depois direcionou-se para o não, e agora está, para complicar a vida do pesquisador, né, com um pé no sim, outro no não. O segundo ponto que eu quero apresentar, que não resolvi ainda, mas eu quero apresentar para vocês, é sobre os ateus e as ateias. Quase sempre são progressistas esses professores ateus e ateias. Eles também devem estudar teologia, não é absurdo isso? A minha hipótese é de que a resposta a essa questão é sim. Também os ateus e ateias deveriam ou devem estudar teologia. Uma vez que a minha hipótese diz que os conhecimentos teológicos certamente vão consolidar mais ainda as convicções ateístas de quem acredita não ter fé. Inclusive, corroborando com essa minha hipótese, eu quero lembrar de uma afirmação bastante conhecida entre os respeitados teólogos cristãos, que diz: todo teólogo, se é realmente bom, profundo e competente, deve ser indubitavelmente meio ateu. É o que eu tinha para hoje em 5 minutos. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigada, Dildo. Pesquisa de fôlego aí, né? Sim. Nos apresentando rapidamente as suas reflexões. Muito bom. Depois a gente conversa um pouco mais sobre ela. Claro, estou à disposição. E agora eu passo a palavra, então, para a próxima apresentação, lembrando Rejane e Melissa, não sei se as duas vão falar ou uma só, mas vocês têm 5 minutos aí para explorar o trabalho que trouxeram para esse evento. Boa noite. O nosso trabalho está intitulado como a prática docente, uma experiência na residência pedagógica de língua portuguesa. E tem como autoras Rejane Santos, Melissa Lima e a professora Exia Barreto. Somos da Universidade Federal do Sergipe, do curso de Letras Vernáculas. E de forma introdutória, nós procuramos levar em consideração os objetivos propostos pelos PCNs e pela BNCC, que defende que o ensino da língua portuguesa ele deve propor e ampliar o domínio da língua e da linguagem, além de escrever e ler. Ou seja, esse aluno, ele deve dominar, ele deve se moldar às demandas sociais e respeitar as variedades linguísticas. E é disso que nós iremos falar, retratar, que o ensino de língua portuguesa, ele não deve ser apresentado de forma fragmentada e descontextualizada. Então, seguindo a perspectiva dos documentos oficiais, surge o programa Residência Pedagógica em 2018, que ele tem como objetivo fazer esse aprimoramento na prática dos cursos de licenciatura. Ou seja, é nesse programa que o graduando ele vai ter essa imersão e esse contato direto com as práticas do âmbito escolar. Então, como residente que fomos, isso contribuiu bastante, tanto em aulas regulares como em participação de projetos. Foi daí, a partir dessas experiências, que nós desenvolvemos a oficina Conversos e Rimas. Ela foi aplicada no primeiro encontro de práticas docentes do Colégio de Aplicação para alunos do 6º ano A. Exato. E aí a nossa oficina, ela teve como objetivo trazer para a sala de aula um gênero que já está inserido no currículo escolar, só que de uma forma mais lúdica, mais divertida, já que era o 6º ano. E aí, para aplicar essa oficina, nós seguimos algumas etapas. Primeiro, nós proporcionamos um contato com o gênero, né? Levamos poesia para a sala de aula, falamos muito sobre o formato do gênero, né, a estrutura, que era muito importante. E aí, depois disso, nós distribuímos para os alunos trechos de contos e palavras soltas, para que eles formassem uma poesia a partir disso. E aí, claro que houveram algumas dificuldades, como em qualquer turma, mas nós demos muita liberdade de criação para eles. Nós permitimos que eles trocassem palavras, que eles recortassem dos trechos, para que fosse mais factível, né, para que ficasse mais fácil para eles. E aí, ao final dessa oficina, cada aluno recitou a poesia criada para a turma. Foi um resultado muito bom. Eles recitaram de forma tranquila, descontraída, já que a atividade não tinha caráter avaliativo, não tinha nota, né? Nosso objetivo era avaliar as capacidades cognitivas deles e o conhecimento com relação à estrutura, né? Assim como as habilidades de se expressar oralmente, expressar os pensamentos, as reflexões e as criações deles, né? Ver o que resultava disso.
E a partir dessas experiências, nós percebemos que, diante de diversas queixas em relação à leitura, à escrita, à interpretação de texto, inserir atividades pedagógicas de forma lúdica, que envolva gêneros que estão inseridos no dia a dia desse aluno, vai fazer do ensino uma forma macro, né? E não de forma isolada, como se tem visto, que abordam, na maioria das vezes, os aspectos históricos. Daí, então, surge a necessidade, na área de língua portuguesa, especificamente, de trabalhar os mais diversos gêneros, tirinha, charge, poesia, música, que é uma proposta da BNCC. Então, esse ensino, ele sairá da sua forma fragmentada e ele passará a dialogar com as diversas culturas, textos multissemióticos, multiletramentos. Exato. E assim, a RP, a Residência Pedagógica lá no CODAB, ela foi de grande benefício para nós, graduandos, que pudemos ter a oportunidade de vivenciar a sala de aula na prática, dia a dia, ali no colégio, e para os alunos também, que receberam orientações relativas, não só à leitura e escrita, mas eles receberam muita orientação nossa em oficinas que já eram aplicadas no colégio. O colégio tem várias oficinas, vários projetos, nós fizemos parte deles. E aí, a partir disso, nós tivemos uma percepção maior dos desafios da prática do ensino, né? E tivemos uma visão da possibilidade de ressignificar a forma de dar aula, para que a gente possa atingir todos os estudantes de maneira justa, dentro das nossas possibilidades, né, ali dentro do colégio, mas pudemos atingir os estudantes de uma forma sem igual. Foi muito gratificante. E era isso, muito obrigada. Muito obrigada, boa noite. Muito bem, interessante a apresentação do programa Residência Pedagógica. Temos aqui na Exalc também a Lívia participa, né? E passamos agora a palavra para a próxima apresentação, Luiz Carlos Ribeiro Alves. Por favor, Luiz Carlos, aí já está o seu trabalho na tela. Tem um pedido aí para a Lívia, se pode projetar uma tabela. Eu não sei se temos como mudar, viu, Cleise? Já está pré-programado esse slide. Eu não sei, eu creio que não será possível. Mas passaremos agora, então, a palavra do Luiz Carlos. Por favor, Luiz. 5 minutos para você. Boa noite. Meu nome é Luiz Carlos. A pesquisa que eu vou apresentar é um relato da pesquisa que foi desenvolvida no âmbito do mestrado em Educação da Universidade de El Salvador, na Argentina, certo? A pesquisa lá intitulada era Las Escuelas del Campo de Ceará, la aplicación del currículo escolar en la complejidad de la gestión. Os resultados dessa pesquisa, eles foram publicados, né, integralmente em um livro, certo, pela editorial acadêmica espanhola, tá? O título do livro é o Currículo Escolar en la Complejidad de la Gestión, Diseño e Aplicación, tá? E o relato que a gente vai trazer para vocês, né, que essa pesquisa ela foi desenvolvida entre os anos de 2014 e 2015, certo? E o objeto da pesquisa consistia na análise das relações no contexto de um grupo de trabalho em educação do campo, no âmbito da educação básica no estado do Ceará. Tá? E a gente analisava as implicações das decisões que eram tomadas nesse colegiado, nesse grupo de trabalho interinstitucional, que tomavam parte tanto as instituições escolares do campo, né, ao todo, na época, consistiam em 5 escolas, tá? E tomavam parte professores e gestores, também representantes das universidades públicas do estado do Ceará, bem como o Ministério Público, movimentos sociais e o pessoal de Secretaria de Educação. E a gente analisava as implicações das decisões que foram tomadas no âmbito desse grupo de trabalho para a gestão e para o currículo dessas escolas, tá? Para fazer a análise desse objeto, a gente tomou, né, a perspectiva teórico-metodológica do paradigma da complexidade, né, especificamente um método elaborado pelo Edgar Morin, tá? E essa análise, ela consistia especificamente na discussão dos conflitos e contradições que existem nesse âmbito da discussão política que envolve, ao mesmo tempo, governos, movimentos sociais e os sujeitos educadores lá nos espaços das escolas. A pesquisa ela envolveu tanto a análise documental quanto bibliográfica, e na pesquisa de campo a gente trabalhou tanto com entrevistas e foi triangulado com a aplicação de questionários e observação participante.
A gente partiu do pressuposto, né, de que o desenvolvimento curricular das escolas do campo do Ceará se sustentava basicamente a partir das orientações do movimento dos trabalhadores sem terra, tá? E que isso, né, era um fator gerador de conflitos entre os sujeitos das escolas e o Estado, né, e o governo do Estado, em razão da óbvia dicotomia de interesses entre esses diferentes sujeitos sociais. Dos resultados, a gente pode destacar o seguinte, né, foram mais, mas a gente destacar prioritariamente os seguintes. Os currículos dessas escolas, né, eles se constituem a partir de uma demanda por maior participação por parte dos sujeitos sociais, especificamente o movimento dos trabalhadores sem terra e o movimento dos atingidos por barragem, aqui no contexto do estado do Ceará, tá? E esse currículo ele consegue abarcar um pouco dessa dinâmica, e o espaço desse grupo de trabalho ele é esse espaço capaz de articular um pouco essas demandas desses sujeitos com os interesses do Estado. Ademais, a gente destaca que a organização temporal e curricular dessas escolas, elas são diferenciadas em relação às escolas regulares da rede, especificamente em razão das implicações político-pedagógicas das decisões tomadas nesse grupo de trabalho. E destaco que pontos seriam esses. Primeiro, a semi-integralidade. É uma característica que só existe no contexto dessas escolas do campo, em que alguns dias por semana os alunos ficam em período integral e em outros dias não. Em 2 dias por semana, especificamente, eles ficam em período integral. E nesses momentos, os aspectos teóricos e pedagógicos que carregam essa implicação, a constituição da pesquisa como princípio pedagógico, tá? E também de alguns componentes curriculares que emergem dessas discussões, como a própria pesquisa, um componente chamado também de prática social e comunitária, que procura abarcar as questões da organicidade desses sujeitos, tanto no que se refere à organicidade em relação à escola, como também em relação às questões oriundas das comunidades em que eles estão inseridos. E outro aspecto é as técnicas produtivas em campo experimental, em que os alunos experimentam e constroem novas possibilidades para aperfeiçoar as produções que eles têm nos seus quintais produtivos ou nas propriedades familiares, tá? Especificamente por se tratarem de escolas que também estão situadas em área de assentamento de reforma agrária. Entre as conclusões, eu gostaria de destacar o seguinte, tá? Primeiro que quanto maior a participação, né, e à medida que essa participação ocorre envolvendo tanto movimentos sociais como os diferentes sujeitos da escola, desde os gestores, professores, estudantes e a comunidade externa, quanto maior essa participação, obviamente, a gente tem como consequência uma maior quantidade de conflitos, tá? O que emerge desses inúmeros conflitos, na verdade, é um ponto positivo, que dialoga com essa perspectiva teórico-metodológica da complexidade, que é a imersão de características hologramáticas, que só existem em cada uma dessas realidades, à medida que esses conflitos, esse aparente caos, do ponto de vista cartesiano da ciência, a gente olha e vê um caos, mas é esse caos que possibilita o surgimento de características que são específicas de cada uma dessas realidades, que, por sua vez, respondem aos desafios que cada uma dessas comunidades educativas apresenta, tá? Basicamente isso que eu tenho para 5 minutos, eu acredito que eu já cheguei no tempo e fico à disposição para maiores esclarecimentos e qualquer dúvida a gente está à disposição. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse momento. Muito bem, Luiz Carlos. Deu para entender, sim, 5 minutos do seu trabalho também, né? Tem a sua profundidade, mas ficou claro aqui, a sua apresentação ficou clara. Muito obrigada. Então, passaremos a palavra agora para a Iane Letícia Coelho. Iane vai falar sobre o estágio, a sua importância na formação do docente. Por favor, Iane, 5 minutos para aprofundar um pouco. Tá me ouvindo? Sim. Pronto. O meu trabalho é um relato de experiência, na verdade. Ele
vai falar sobre a experiência que eu e a minha amiga, nós somos pedagogas, e a gente teve uma experiência com o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, e a gente teve a oportunidade de participar de 2 projetos. Antes de eu explicar o que é o PIBID, que pode ser que alguns não conheçam, mas ele é um programa que tem uma união entre a faculdade e as escolas estaduais ou municipais. E aí o aluno de docência, ele aplica projetos na escola. E a gente teve a oportunidade de participar de 2 projetos, que foi um na área de matemática, que tinha como título Trabalhando o Sistema Monetário Brasileiro através da Ludicidade, e a gente montou um supermercado na sala para os alunos, e aí a gente trabalhava com eles, colocava alguns alunos no caixa, outros eram os clientes, e aí a gente trabalhava com o sistema monetário. E o segundo projeto era usando a tecnologia, e a gente levou os alunos para a sala de informática, e a gente utilizava um software de jogos educativos, e esse projeto era voltado para a alfabetização. E aí a gente usava jogos de completar sílabas, de quebra-cabeça, e aí eles iam encaixando as sílabas. E no final dos 2 projetos, a gente usou esses projetos por 1 ano, e no final a gente conseguiu observar que os alunos ficavam empolgados ao participar das atividades, porque saía um pouco da rotina deles, já que a gente só aplicava 1 vez na semana, e saía da rotina, mudava de professor, então eles ficavam bem empolgados com as aulas, e a gente conseguiu ver um resultado muito positivo no aprendizado deles. Então, o meu relato de experiência é esse, voltado para a área de matemática e para a área de alfabetização. Muito obrigada, Yane. Então, uma experiência com o PIBID, né? Ficou muito claro também. Muito obrigada pela sua apresentação. Então, passaremos agora a palavra para a Cleise. Cleise, por favor, então não conseguimos aqui, a Lívia disse que já está pronto, que infelizmente não dá para resgatar aqui, mas, por favor, com a palavra, a sua apresentação. Mas o que está ali no vídeo é a da Roberta. Eu acho que sou eu agora. É, a Roberta antes de mim. Depois eu. Eu pulei aqui meu caderninho, eu faço tudo Roberta. Então é Roberta, tem razão. Roberta, por favor, a palavra está com a Roberta. Tudo jóia. Só soltar meu áudio aqui. Estão me ouvindo, né? Boa noite a todos. O meu trabalho é um relato de experiência que trata de uma narrativa sobre a minha primeira experiência como pedagoga. O meu nome é Roberta, tenho 39 anos, eu sou casada, tenho 2 filhos, um filho e uma filhinha de 4 anos e outra de 13, sou formada em pedagogia, sou especializada em metodologia do ensino de artes, educação inclusiva, psicopedagogia e sou mestra em ciência, tecnologia e educação. Nessa narrativa que eu vou compartilhar com vocês, eu vou relatar a minha primeira experiência como pedagoga, vivenciada numa instituição de ensino profissionalizante chamada SENAI, que é Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, onde eu iniciei os meus trabalhos em 2009 e findei em 2013. Após alguns anos atuando na regência de sala, eu descobri que não era muito a minha praia. Foi então que eu percebi que podia contribuir mais estando do outro lado, momento em que eu me inscrevi no processo seletivo do SENAI, sendo aprovada. Agora, descrevendo um pouquinho dessa experiência. Então, eu compartilho com vocês um fato considerável que fez toda a diferença na minha vida profissional, principalmente no momento que eu atuo hoje como pedagoga que sou, que foi o meu primeiro dia de trabalho como pedagoga, quando eu fui abordada e muito mal recebida por um professor desta instituição de ensino, que fez o seu pré-julgamento acerca do meu profissional, pela aparência jovem na época, e
pela falta de experiência. Eu me recordo perfeitamente quando ele olhou para mim com aquele olhar de desapreço e falou: você não aguenta ficar aqui sequer uma semana. E eu fiquei. Fiquei por 5 anos. Com o passar do tempo, seu conceito mudou. Ele se aproximou, conheceu meu profissional, minha competência devido à sede que eu tinha de aprender e que ainda tenho a propósito. Admito para todos vocês aqui, não foi fácil no início, devido aos desafios que estava a enfrentar, mas eu não me acovardei de início e me dispus a enfrentá-los, porque as minhas atribuições eram diversas, dentre elas, uma teve muita relevância, inclusive acrescentou por demais no meu crescimento profissional, porque ela contribuiu, inclusive, na minha oratória, que eram as aberturas, porque na época eu era um pouco tímida, hoje eu já não sou mais, que eram as aberturas e encerramentos dos cursos que eram minhas responsabilidades, né, porque eu era supervisora, era responsável pelos cursos, então eu tinha um público aproximadamente de 30 a 300 pessoas, chegava até 300 pessoas, dependendo do curso que eu ia abrir, porque eram cursos profissionalizantes, cursos técnicos de aperfeiçoamento, de qualificação profissional, enfim. Então, a constância das aberturas dos cursos fez com que a naturalidade dos meus discursos fluíssem sem temor. Então, o Senai, ele me fez compreender a importância da construção da identidade através da qualificação profissional. Conquanto os autores que embasaram teoricamente esse relato de experiência que eu estou compartilhando com vocês, que foi o Burke e os Stites 2009, eles definem a identidade como um conjunto de significados que define quem alguém é quando alguém ocupa um determinado papel na sociedade, ou seja, é membro de um determinado grupo ou afirma características particulares que o identificam como uma pessoa única. Concluindo, porque o tempo é curto, já estou aproximando de 5 minutos. Aquele empecilho de imediato, meu primeiro dia de trabalho, não fez com que eu desistisse, pelo contrário, me impulsionou a fazer com que eu avançasse mais e chegasse até onde eu estou. E lá se vão 5, 10, 15 anos de experiência como pedagoga. E eu findo aqui o meu relato de experiência. Obrigada. Muito obrigada, Roberta. Então, esse desafio do início, não é? Da docência. Muito bom o tema. E passamos, então, agora, por favor, agora sim, a Cleide. Agora eu. Né? Marcos está? É você que vai apresentar, né? Sou eu, isso. Boa noite a todos, meu nome é Cleise, eu sou doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Educação em Ciências e trabalho como professora no município de Florianópolis e no estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, desculpa. Então, eu dou aula de ciências para ensino fundamental e para biologia no ensino médio no estado. A minha tese de doutorado, ela fala em... a minha preocupação, né, da pesquisa, enfim, é principalmente com relação aos obstáculos epistemológicos que os professores podem desenvolver. E eu tenho muito interesse, na verdade, quase uma paixão por bachelar e a epistemologia bachelardiana. Quando eu comecei a trabalhar com os professores no meu doutorado, que é uma pesquisação, eu trabalho junto com eles, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi que, segundo Freire, a praxis depende da teoria e da prática. E o que eu percebo nos professores na ativa é justamente uma preocupação muito grande com a prática e pouca com a teoria. E quando eu questionava quais os autores que esses professores tinham como referência,
da sua prática, eles citavam basicamente 4. Freire e Piaget, a grande maioria, e Ausubel e Vygotsky, alguns. Então, a minha tese, esse resumo é um pouco mais estendido, né, porque eu faço a tessitura também com Ausubel e Vygotsky, mas para essa apresentação, então eu selecionei os 2 mais citados pelos professores. 4 foram as categorias que eu observei nos livros desses teóricos e pessoas que estudam e falam desses teóricos. Uma das categorias é a formação do sujeito aprendiz, que para Piaget as etapas são pré-determinadas e contínuas. Em Freire, a formação do sujeito se dá por forma de interação crítica com o real e a autonomia. E para Gaston Bachelard, numa tessitura muito próxima com Freire, ele fala em uso de análise dos fenômenos a partir da técnica e dinâmica e crítica do real também. Na outra categoria, que era educação e curiosidade, Piaget coloca que a curiosidade ela é restrita às etapas iniciais, geralmente até aproximadamente 3, 4 anos de idade. Para Paulo Freire, ela é contínua ao longo de todo o tempo de vida do aprendiz, e o interesse ou o aprendiz aprende e constrói um conhecimento no momento em que essa curiosidade, que é ingênua, se transforma em curiosidade epistemológica. Bachelard também utiliza o conceito de curiosidade ingênua, mas ele fala em uma curiosidade racional e discutida, uma curiosidade que leva à imaginação material, à vontade de conhecer a fundo o fenômeno. O concreto na construção do conhecimento para Piaget é a necessidade do suporte do concreto nas etapas iniciais. Para Freire, a realidade e o concreto são dialetizados para que se leve a uma conscientização, e para Bachelard, o concreto seduz como um obstáculo epistemológico, e se constrói, então, um obstáculo epistemológico a partir do concreto não dialetizado. O diálogo nas relações educacionais, para Piaget, a interação entre indivíduos promove sedimentação e assimilação cognitivas, e a assimilação no processo de abstração reflexionante. Para Freire, a problematização e a criticidade dialetizadas com o grupo social levam à construção do conhecimento e à formação do sujeito cidadão. E para Bachelard, a racionalização e a problematização das rupturas a partir de diálogos com as comunidades permite que o indivíduo, então, enfrente seus obstáculos epistemológicos, rompendo com esses obstáculos e seguindo em frente na sua aprendizagem. Bom, acho que era basicamente isso. Eu fiz uma leitura do quadro, mas, enfim, num momento de tessitura, de comparação, a gente percebe que Bachelard ele está muito próximo a Freire. Ele tem o racionalismo aplicado do Bachelard, ele tem muito a se construir junto com a pedagogia libertária de Piaget, de Freire, e Piaget tem alguns pontos de colisão, mas que, no fundo, eles conseguem se encaixar em conceitos e noções como, por exemplo, noções de erro, a noção de... É quase impossível explicar o racionalismo aplicado e o conhecimento aproximado de Bachelard sem utilizar Piaget e a sua abstração reflexionante. Enfim, essa é a minha parte. Muito bom, muito obrigada, então, Gleise.
pelas suas contribuições aqui para a nossa discussão. Obrigada. E passamos, então, agora a palavra para o Daniel. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo ouvir agora? Sim, agora sim. Pronto, eu retirei aqui o dispositivo. Né, então, aqui começando, né, meu nome é Daniel, eu sou de Pernambuco, da Escola Técnica Estadual de Arco Verde, Escola Professor Francisco Jonas Feitosa Costa, e assim, eu estou trazendo sobre os ciclos formativos para docentes na educação profissionalizante em metodologia da pesquisa científica e tecnologias digitais da informação e comunicação. Né, aconteceu na execução da terceira mostra científica da ETE Arco Verde. Então, a gente faz essa mostra científica justamente para aproximar os estudantes da iniciação científica. Né? A gente faz a inscrição, uma proposta no edital de feiras e mostras do CNPq, e já é a quarta vez, né, durante o quarto ano, a escola só tem 4 anos, e a gente consegue, né, esse edital, e vem o recurso, e vem junto com o recurso a Bolsa de Iniciação Científica Júnior para os bolsistas e os grupos premiados. Então, né, o que esse ano, né, a gente vinha, desde 2019, na verdade, aprofundando e pretendíamos, né, na época, fazer essa orientação híbrida com o Moodle. Né, a gente tinha lá o Moodle, né, em um servidor local. No momento, naquela época, né, a gente não tinha ainda feito a hospedagem dele na internet. A gente trabalhava com foco nas questões, nas avaliações internas, a fim de elevar o nível da escola e a proficiência dos estudantes, e refletir isso nas avaliações externas do SAEB e SAEB. Então, a gente fazia uma análise, uma mineração de dados nos questionários do Moodle. A princípio, os professores eles só tinham a experiência, né, com a ferramenta de questionário dentro do Moodle. E com a pandemia, né, tudo se intensificou de uma forma que todas as disciplinas complementos curriculares, tanto da base técnica como da base comum, tiveram que ser migradas, né, para esse Moodle. E a gente teve que hospedar ele, então, na internet e passar esses ciclos formativos, né, que está no título, né, a gente começou a fazer ele de uma forma remota com os professores praticamente todas as noites. Né, como eu falei, eles tinham experiência com a ferramenta de questionários dentro do Moodle, mas eles tinham que aprender fórum, eles tiveram que aprender uma série de ferramentas, né, e assim, essa foi a solução que a gente teve, e como eu falei, né, a gente já tinha desde 2019 esse Moodle. Né, no primeiro momento ele não tinha as configurações visuais que a gente acrescentou hoje. A gente foi fazendo esses melhoramentos ao longo do tempo. E a gente, no começo, né, da pandemia, né, a gente, em 17 de março, né, quando foi decretado que no dia 18 a gente não iria mais, então a gente já estava trabalhando com o Moodle. Contudo, né, assim, a gente percebeu, né, o quanto, durante esse processo, né, e os ciclos formativos, que, como eu falei, que eles aconteciam, né, voltando aqui para falar dos ciclos formativos, né, aconteciam principalmente pelo Zoom, porque na época a gente não tinha as contas institucionais com o Google Meet, né, o Google Meet que hoje a gente tem as contas institucionais. A gente utilizava aquela reunião do Zoom de 40 minutos, a gente realizava outra, né, no Zoom, e hoje a gente tem as contas institucionais e a gente está utilizando elas para os momentos síncronos, e o Moodle como o suporte para as ferramentas e as atividades assíncronas. Então, essa mostra científica, né, ela teve processo de orientação, que a gente também colocou tanto sincronamente, né, tem os momentos de orientação nas quartas-feiras, e também a parte assíncrona, dentro do Moodle, onde os estudantes eles vão lá e eles começam a definir a problemática do projeto, começam a definir a metodologia e começam a escrever, e os professores vão dando feedback de como vai ficando. Eu tinha até preparado uns slides, mas eu não sabia que não podia passar esses slides. Então, dentro desse
da sala virtual do orientador, né, a gente tem uma série de ferramentas onde ele tem lá a marcação do horário da atividade síncrona, ele também tem lá uma série de ferramentas e de recursos para passar para os estudantes essa parte dos elementos textuais, pré-textuais e dos elementos pós-textuais, tudo isso dentro do componente curricular do PI, que é o Projeto Integrador. O Projeto Integrador ele tem essa função de interdisciplinarmente, né, unir e fazer a junção entre a base técnica e a base comum. E assim acontece muito de esses estudantes, eles são do médio integrado, eles não têm como, eles estudam integral, né, então eles não têm como estagiar, mas é o contato maior que eles têm com o mundo empresarial é dentro desse projeto, da execução desse projeto, né? Então, entrevistas, visitas técnicas que aconteceram muito, né, em 2019, 2018, e esse ano não foi possível por conta da pandemia, mas eles desenvolveram outras ferramentas, como fizeram entrevistas por ligação telefônica, por WhatsApp, por chamada de vídeo, para substituir essa falta que houve, né, das visitas técnicas, que eles faziam muito. Daniel, Então, no limite do seu horário, você ok. tem... Acabou. Sim, pode fazer a frase de fechamento aí, a gente aguarda. A gente percebeu o quanto se aproximou, né, nesse período do conceito de tecnodocência da professora Luciana de Lima e Robson Carlos Loureiro, né, da Universidade Federal do Ceará, o quanto a prática docente e a compreensão mudaram nesse sentido. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar o trabalho. Muito obrigada, Daniel, parabéns também pelo trabalho. Pessoal, nós temos aqui alguns minutos para trocar ideia, né? Eu já queria parabenizar todos e todas pela qualidade dos trabalhos aqui apresentados, são muito ricos em experiências, em reflexões, né, trazidas, e eu queria antes consultar a Lívia, como a gente começou 10 minutos depois, e terá o encerramento agora às 22 horas, né, vocês estão vendo aí nos avisos, né, certificados serão enviados por e-mail até o final de dezembro. 2. Assista o encerramento do evento 22 horas, conectando pelo site do evento ou canal que nós temos aí no YouTube. E eu pergunto se vai manter esse encerramento 22 horas ou 22h10, uma vez que a gente começou um pouquinho depois, e aí a gente tem mais um tempinho para os diálogos finais aqui. Sabe informar, Lívia? Vânia, pelo que eu sei, vai ser às 10h10 mesmo. Vai continuar com atraso para não prejudicar ninguém e a gente conseguir ter a nossa discussão. Ah, então tá ótimo. Eu tô aqui também, eu fico de olho no horário, viu, gente? Às vezes eu olho de lado para conferir aqui. Então, sim, que bom. Teremos aí um tempinho para conversa, bem breve, é claro, mas eu acho que já temos aí, né, o principal colocado por todos vocês. E temos algumas perguntas no chat. Eu estou entendendo que talvez a Dilza tem várias perguntas, né, que a gente possa fazer um apanhado geral. E eu queria já colocar para vocês, assim, né, que os trabalhos refletem uma realidade que é buscar a articulação teoria e prática e trazer uma outra qualidade para as intervenções, para a dinâmica educativa das instituições, e aí nós temos, né, trabalhos que abordam desde a ideia de ter aí uma vertente progressista na teologia, como é que isso se dá, né, nas dinâmicas teóricas, e muitas contribuições teóricas também para refletirmos e aprofundarmos os nossos conhecimentos. A Dilza fez algumas perguntas, Dilza, eu vou colocar aqui, acho que os colegas já leram, né, então eu vou tentar resumir aqui para a gente não, para todo mundo poder complementar o que está sendo colocado, né, e aí eu coloco já para vocês, né, que temos aqui 2 trabalhos do Residência Pedagógica e também do PIBID,
que são voltados para a formação de professores, né, e eu acredito que vocês duas possam responder agora, né, as questões que a Dilza colocou ali no nosso chat, né. Então, nós temos aqui, né, a Rejane e Melissa, a partir dessa experiência, a leitura crítica que pode ser feita em relação ao componente da língua portuguesa na BNCC. E qual é a outra pergunta? Eu acho que tem uma pergunta ali, então, para a Yane, né, a Roberta ali, que tá elogiando também, né, essa experiência do PIBID, eu acho que nesse caso, então, se vocês duas quiserem complementar brevemente os trabalhos, as colocações para vocês, por favor. Então, Pessoal, eu acredito... rapidinho, deixa eu só interromper um pouquinho, só para avisar que eu acabei de conversar com a professora Taitiane e o encerramento vai ser realizado às 10h20, então a gente tem um pouquinho mais de tempo aí, tá bom? Que bom, muito bem, obrigada. Desculpa, pode continuar. Isso, então, quem começa? Yane, quer começar? Né, tem uma colocação aqui da Roberta. A Roberta, ela falou que foi supervisora do PIBID, que foi maravilhoso, realizamos diversos projetos legais, né? E aí eu queria complementar, que eu até não falei na minha apresentação, mas a questão da teoria e da prática, que é a questão do estagiário, a questão do PIBID, ele apoia muito. E assim, para mim, hoje não, que eu já atuo em sala de aula, mas como eu não atuava, eu tive a oportunidade de, mesmo estudando pedagogia, eu tive a oportunidade de ver na prática como que seria essa relação da escola, com os alunos, com a gestão. A gente participava de reunião, a escola era bem aberta, assim, para receber os estagiários. Então, eu acho que o PIBID, ele agrega muito nessa questão. Hoje já tem a residência, tinha uma pessoa falando da residência, né? Antes só tinha o PIBID e agora abriu a residência. Então, quem tem a oportunidade de participar na graduação desses estágios é fantástico. Muito bom, né? E aí essas experiências que enriquecem, eu acho que também Rejane e Melissa trazem essa riqueza, né? De trazer aí a poesia. Até a Lívia fez uma atividade assim, né? Com palavras, que a gente fez isso no ensino de biologia, né? Como é rico. Então, se vocês, por favor, puderem responder, né? Qual é a leitura crítica ligada à BNCC, daí que vocês fizeram, que é a questão da Dilza. Então, como eu já me considero, né, professora, eu penso que a crítica está de se pensar que o aluno, ele não é um sujeito passivo, né? Ele tem que ser um sujeito ativo dentro das relações de ensino. E muitas das vezes é colocado na BNCC, falando como professora de língua portuguesa, o ensino da gramática de forma contextualizada, mas às vezes o professor, ele não tem total requisito para saber lidar com isso. Então, eu acredito que, se for nesse sentido que eu entendi a pergunta da Dilza, eu acredito que é mais nesse viés de que tá, de fato, lá na BNCC, que temos que trabalhar de forma contextualizada, mas às vezes fica aquela interrogação, como, né? Eu tenho essa dificuldade mesmo de procurar, sei lá, atividades para sair dessa fragmentação. Eu acredito que, não sei se respondi a pergunta dela, mas eu vou nesse viés. Exato. Na residência, como a gente participou de projetos da escola, nós falávamos muito de BNCC, era muito discutido essas questões, de que a BNCC, ela está completa. Ela tem as melhores intenções. Ela quer que a gente fale de comunicação, de tecnologia, de empatia, tudo está ali na BNCC. Mas a dificuldade do professor é realmente aprender a fazer desse jeito, né? A passar o melhor possível, a passar todas essas competências que a BNCC traz, que está na melhor das intenções, e a gente tem que se adaptar, aprender a ensinar do jeito que a BNCC está propondo, né? Esse é o nosso desafio atualmente. Na residência nós podemos ter contato com a sala de aula, e como o Ian estava dizendo, é uma experiência incrível. Eu também fiz PIBID antes da residência, tá ali na sala de aula,
para além do estágio, porque o estágio você vai ali uma semana, faz o teórico, o prático, e depois você perde o contato com aquela turma, você não tem nem tempo de se conectar de verdade, de ver o dia a dia. E na residência a gente teve muitas oportunidades, são 400 e tantas horas. Então, você está ali, acho que 2 a 3 vezes na semana na escola. É muito tempo ali dentro, você aprende a realidade. Acho que pensando nos trabalhos de vocês, né, então, o futuro professor, né, está se formando nesses programas, e aí nós temos o trabalho que traz essa entrada, né, do professor na escola, da professora, que é a narrativa, que é trazida aí pela Roberta, né, e todo esse impacto, né, e aí essa forma, a Dilsa pergunta, Roberta, essa forma de olhar direcionado ao pedagogo é recorrente, como superá-la? E antes que a Roberta respondesse, eu queria complementar para ela, e, pensando, né, no coletivo que foi trazido, também com a Cleise, né, como é que o professor ele vai trazer aquela bagagem da universidade, enfrentar essa realidade educativa, porque não é só para o pedagogo, né? Eu acredito que vários recém-formados nem sempre encontram esse espaço de acolhimento ao chegar numa escola, né? E com isso, né, como é que fica toda a relação que ele tem que estabelecer para desenvolver um processo de ensino-aprendizagem, né, ao invés de ter essas escolas como um local de apoio, né? E me vem muito a ideia de que nós temos que consolidar também na formação continuada um suporte teórico para que o professor que está recebendo outros futuros professores ou professores recém-formados reflitam sobre as próprias atitudes, né, essa ideia de chegar na escola e colocar ali, né, limitações, o que será que faz isso acontecer? Então, será que um contato maior com as teorias educacionais, com pensamentos aí freirianos, como foi trazido, será que não traria uma abertura maior, né? Então, Roberta, se quiser falar sobre isso, e quem quiser complementar também, fique à vontade. Então, respondendo deixa eu dar uma olhadinha aqui na pergunta da Dilsa. Esse olhar direcionado ao pedagogo, né, se ele é recorrente ou não. Então, Dilsa, nas instituições de ensino particulares, sim, é recorrente, diferentemente das instituições públicas. Agora, em relação à superação, como que se dá? Enfrentando, não tem como fugir, você enfrenta a cada dia. Você não tem como fugir porque você lida com os desafios constantes, é uma constância diária. Agora, na instituição pública, são situações atípicas, são situações diferenciadas. Hoje eu estou inserida na instituição pública, então eu vivenciei na instituição privada, e hoje, por estar inserida na instituição pública, eu faço essa analogia, porque realmente é bem diferente. Tá, Dilsa? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Bom, e Dilsa, foi respondido? Obrigada, foi sim, eu agradeço a todos os apontamentos aí, porque é muito importante nós fazermos essa reflexão, do pedagogo. Eu vejo muito algumas narrativas sobre o pedagogo, isso me incomoda demais. Então, eu me sinto contemplada, assim, com a sua resposta e das outras, das meninas anteriores sobre a BNCC também, né? Só para a gente ficar atento sobre o que está por trás da BNCC, né? Ter aquele olhar crítico sobre o utilitarismo, sobrepondo as outras questões importantes. Mas, obrigada.
Inclusive, falando da BNCC, nós estamos tendo que nos reinventar, nos adaptar em relação a esse ensino remoto. Eu estou falando do interior de Itapemirim, né, no Espírito Santo, como eu me apresentei no início, e nós estamos trabalhando com o ensino remoto também, com as nossas escolas, com o programa Educasa. Então, nós estamos diferenciada, readaptada. Então, é tudo muito novo. Então, o pedagogo da instituição pública, que eu, como eu disse anteriormente, precisa apresentar uma postura diferenciada do pedagogo da instituição particular. Então, são narrativas, como eu disse na minha apresentação, diferentes, completamente diferentes. Uhum. Tem razão, né? São as experiências que a gente vai carregando e sabendo enfrentar realidades, né, com aquela bagagem e com as características de identidade profissional, né, que vamos construindo. Cleise, quer complementar? Eu queria falar sobre a importância da teoria, né? É bastante importante que os professores, e eu achei sensacional ver 3 meninas, né? Eu com mais de 30 anos de carreira aqui. E, Roberta, uma coisa que me chamou a atenção foi, eu sempre fui professora concursada, professora nomeada. E mesmo quando eu estava com mais de 20 anos trabalhando, eu ouvi de uma colega minha na sala dos professores que o tipo de trabalho que eu fazia era porque vassoura nova varre bem. Uhum. Então, isso que eu já tinha 20 anos de sala de aula, né? Mas eu era nova na escola e ela achava que eu estava entrando naquele momento. Então, é assim, ó, é importante que essas meninas não deixem a peteca cair e que continuem sendo vassoura nova mesmo com mais de 30 anos de serviço. Porque o que a educação precisa mesmo é de muitas vassouras novas, né? Quanto mais nova a vassoura, quanto mais tempo de serviço ela tiver, mais interessante e melhor vai ser o trabalho que a gente faz. E mais disposição, né, Dilza? Por aí. Verdade. Então, mas o que me preocupa, e eu sempre observei isso, porque eu leciono em todos os níveis. Quando eu digo todos os níveis, eu digo que eu tenho desde a educação infantil até o ensino médio, né? Então, todos os níveis da educação básica eu passo, ou já passei, né? E uma coisa que me preocupa é a ponta, ou seja, eu recebo os alunos que vieram da educação dos anos iniciais. E é importante que os professores atualizem a sua parte teórica, porque a gente sempre, a nossa prática, ela é uma amálgama de toda a nossa experiência. E com o tempo, a gente vai adaptando as experiências que deram certo. E a gente acaba fazendo mais do mesmo. E é importante que a gente perceba que nós temos uma influência muito grande sobre os alunos. Mas mais do que a nossa influência, nós estamos sofrendo ou tendo que conviver com a influência da internet, a influência da mídia, que acaba trazendo todo um aporte de informação que muitas vezes emperra o conhecimento do aluno. E aí ele vai chegar lá na ponta, lá nos anos finais, lá no ensino médio, trazendo uma série de obstáculos que a gente olha e diz assim, mas meu Deus do céu, como é que isso chegou aqui? Né? Então, desde a educação infantil, é importante que as vassouras estejam prontas para varrer bem e conseguir não acabar com esses obstáculos, porque um obstáculo epistemológico, segundo o Bachelard, e a gente percebe isso na prática, né? Ele nunca vem sozinho, ele está sempre acompanhado,
e ele nunca é superado completamente, ele é substituído por outro. Uhum. E o ponto fundamental é a vigilância. Nós, como professores, temos que manter a vigilância nossa, da nossa técnica e do nosso fazer pedagógico. E essa vigilância, ela vai se constituir a partir do conhecimento da teoria. Se a gente ficar estabilizado com a teoria da formação inicial, a gente vai conseguir avançar muito pouco, porque no decorrer dos anos, nós vamos acabar chegando no mais do mesmo, e fazendo exatamente como os nossos professores fizeram. Eu espero, sinceramente, que vocês, pela faixa etária que vocês parecem ter, tenham tido professores diferentes dos que eu tive, porque o meu fazer pedagógico hoje é um eterno desfazer a minha experiência como aluno. E mesmo assim, de vez em quando eu entro no estudo dirigido, de vez em quando eu entro naquela coisa pragmática, e a gente está correndo um risco muito grande com essa nova BNCC de voltar ao acordo MEC-USAID, que é uma coisa que vocês nem tinham nascidos ainda, e que nós, mais experientes, sofremos, que é a educação para a profissionalização, para a formação de mão de obra barata. E a BNCC, ela está jogando basicamente isso. Né? Eu acho que aí, Cleise, isso que você está trazendo é um ponto importante para pensarmos essa teoria num sentido de alavancar a educação no sentido progressista, né? E acho que cabe bem a questão colocada do Dildo, que é como caminhar para a superação da ignorância no contexto atual, né? Esses estudantes, eles estão chegando influenciados pela mídia, por uma série de relativismos, né, das várias ordens, e estão sem parâmetros, mas também o que é oferecido parece não suprir, né, porque várias instituições já não oferecem tudo aquilo de suporte como ofereciam, né. Então, eu acho que o Dildo poderia contar um pouquinho, né, tentar responder, e talvez Luiz Carlos e quem quiser complementar também, que tem um trabalho, né, de refletir aí sobre as possibilidades docentes. No caso, Carlos nos traz aí essa corrente dos movimentos do Sem Terra, né, relacionados, como é que a gente vê esses progressistas e esses conflitos aí na sociedade. Vânia, eu até sugeriria dividir o tempo que nos resta aqui com o Luiz Carlos, e ele falaria primeiro, porque ele é mais bonito que eu. Ah, ok? Vocês que sabem. Vamos fazer, então, bem certinho, 2 minutos. Tá bom? Ok, tá bom. Perfeito. Assim, antes tem uma pergunta que a Dilza colocou sobre o trabalho, mas antes de responder a pergunta, vou até trazer um pouco dessa discussão sobre a BNCC, né, como uma perspectiva de educação por competências, e que se assemelha muito aos modelos praticados nos países da região, da América Latina como um todo, sobretudo porque tem a mesma fonte de financiamento. Né? Recentemente saiu a publicação aí, né, do Diário Oficial de que o Banco Mundial acabou de depositar um valor aí para a reforma do ensino médio, né, esses dias. Só para dizer, né, que essa reforma ela tem a mesma fonte das reformas anteriores. Eu acho que a gente não conseguiu sequer terminar as reformas anteriores dos anos 90, e a gente está fazendo uma nova reforma na Casa da Educação Brasileira, e muito mediados por esses modelos que têm origens que não necessariamente nascem da profundidade, da complexidade do nosso país. Acho que o nosso país ele tem uma complexidade muito grande, e que esses elementos da participação dos sujeitos têm muito a contribuir. Mas o cerne realmente da BNCC, ele é um cerne pronto, né? Ele é um cerne financiado e que responde à fala do seu financiador.
E isso sim representa um desafio, como a Cleise colocou, que é a questão do risco da preparação para o trabalho como caminho. E eu acho que isso representa um desafio muito grande no que se refere à educação superior, primeiro, porque ela que prepara os professores, os novos professores que vão ingressar no mercado, ao mesmo tempo que impõe um desafio muito importante para os professores que já estão em serviço, que requer uma formação exatamente, Dilza, essa agenda da OCDE que responde, né, junto com o Banco Mundial, a essas influências, e se a gente avaliar as reformas recentes da educação nos países da América Latina, eles respondem a essa agenda, né? E a gente tem um desafio muito grande, que é a formação dos professores em serviço hoje, né? Como é que os professores se adaptam a esses novos desafios, para que não caiam no aspecto apenas de preparar para o mercado de trabalho, apenas preparação de mão de obra. Então, essa resposta, eu acredito que passa muito por essas respostas dos desafios e dos conflitos que nos são internos ao contexto nacional. E as respostas, portanto, precisam partir desses movimentos que a gente cria, primeiro, seja como academia, seja como os professores lá nos territórios escolares. E aí eu vou responder. Encerramos aí os 2 minutinhos, eu vou pedir desculpas. E eu nem respondi a pergunta da Dilza. Dilza, se tu puder colocar um e-mail, aí eu te respondo esses aspectos que são os aspectos enriquecedores do currículo, tá? Tá bom, então. Eu vou deixar meu e-mail aqui, né, para quem quiser. Eu gostei de todos os trabalhos, eu sou pesquisadora, né? Então todas as temáticas que estão, ela tem a ver um pouco com o que eu pesquiso. Então, eu agradeço e peço desculpas, Luiz, aí, porque nós combinamos, mas que bom que vocês aí se resolveram a trocar e-mail. Acho que evento é para isso também, né? É estreitar laços, novos contatos, e aí espero aí que vocês conversem. Dito, por favor, responda lá, fique à vontade. Eu vou tentar fazer em 1 minuto, me corrija aí assim. É só o seguinte, a minha preocupação, como a minha formação é toda na área de humanas, eu não tenho nenhuma formação nas outras áreas, então eu sou inicialmente da área da filosofia, sociologia, psicologia, história e pedagogia, e também eu tenho um curso de teologia, graduação e pós-graduação. Então a minha preocupação vem com este ser humano, é a mesma preocupação de Paulo Freire, desculpe aqui a falta de modéstia, né? Porque além de ser leitor de Paulo Freire, eu sou também leitor de Rubem Alves, né? A minha tese de doutorado foi sobre o Rubem Alves na Faculdade de Educação da USP. Então a minha preocupação é o seguinte, às vezes a gente se perde porque não conhece o imaginário popular. Qual é o imaginário popular? E aí a gente fica pensando que nós, professores, estamos diferentes, somos e estamos num patamar acima do povo. Então, o pai do aluno, o aluno, seja ele da educação infantil até a pós-graduação, eu tenho dado aula na pós-graduação nos últimos 8 ou 10 anos mais ou menos, e esse aluno não é muito diferente do aluno do ensino médio, né? Então, é esse imaginário popular que me preocupa, porque o que nós vimos agora, não só no Brasil, mas em vários países, inclusive na nossa metrópole, lá da qual nós somos colônia, e agora muito mais descaradamente. O que acontece? Eles começam a usar palavras mágicas, né? E aí o meu conhecimento teológico me dá um pouco de segurança nisso, começam a usar a palavra mágica. Quando você diz, de ver se eu já estou pela assim, quando você diz Deus acima de tudo, você não sabe o que é Deus, você não sabe o que é tudo, você não sabe o que é acima, você não sabe o que é abaixo. E o povão entra nessa. E aí fica repetindo os livros sagrados, seja o nosso, que é a Bíblia, né, judaico-cristã, a Bíblia, seja o Alcorão, os Panishads, qualquer outro, fica repetindo como poesia, né? E aí o trabalho do Rubem Alves é muito importante nesse aspecto. Essa é a minha preocupação, por isso que a minha pesquisa, e hoje, aliás, depois desse encontro de hoje e as próximas, que são os minicursos, eu acho que eu vou ficar muito mais empolgado, né? Porque a minha juventude, quando eu participo num evento como esse, e já quero aqui agradecer o convite e a oportunidade, eu me sinto muito mais jovem, muito mais disposto, muito mais cheio de energia, para não usar aquela palavra popular que costumamos falar nas rodas de cerveja.
Gente, muito obrigado, adorei ouvir vocês me ensinaram muito mesmo. Obrigado, professora Vânia. Gente, muito obrigada. Uma pena que nosso horário chegou ao fim. Eu acho que a palavra aqui foi dito, né, resistência, eu acho que é mais que isso. Eu acabo de vir de um Congresso Nacional de Didática e Prática de Ensino, a gente usou a palavra insurgência. Nós não desistiremos, ressurgiremos e trabalharemos com força na relação teoria-prática, revigorando as práticas pedagógicas das salas de aula, nas nossas reflexões teóricas, aprofundando, né? Porque se não formos nós pensarmos, estarmos preocupados com a educação, gente, e trazer isso para o povo, né? Como é que estaríamos, né? Então, força para todos aí que trabalham com educação, que a gente tem uma tarefa grande, bonita, que não pode nunca, nunca ser minimizada, né? Acho que essa é a lição aí de hoje para todos nós. Parabéns para todos, viu? Muito obrigada. Eu tenho, se vocês, agora nós vamos lá, né, para o encerramento. Se vocês quiserem ver, tem alguns trabalhos também que eu faço com o PIBID, os conflitos de professores, né, da chegada dos professores, novos professores às salas, e aí vocês também deixo aqui meu e-mail à disposição para quem quiser, né, ter mais contato com a gente aqui da Exalc. Tá bom? Muito obrigada. Lívia, obrigada aí pelo seu apoio, a todos os presentes que estavam aqui acompanhando. E vamos encerrar. Obrigado pela oportunidade.